teu Pai. Filho, Amém, Senhor. Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Para você que chegou agora, uma boa noite, essa paz maravilhosa do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, seja contigo e comigo, sempre, em todo tempo. Amém? Queremos então iniciar nosso momento de meditação na palavra do Senhor, fazendo algumas perguntas. Sim, algumas perguntas. Como você está? Como você tem vivido os últimos dias? Verdade? Como você tem vivido os últimos anos da sua vida? O que tem enchido o teu coração? O que tem enchido a tua mente? O que tem movimentado as suas emoções? Melhor, como estão tuas emoções? Tenha um pequeno momento agora de autoanálise com essas perguntas. Aliás, em dias de tanta correria na nossa vida, uma outra pergunta talvez anteceda todas as outras. Você tem se feito essas perguntas? Por que você está acompanhando essa reunião online? Por que você está assistindo essa mensagem? Por que você está aqui? Há muitas respostas possíveis para essa questão. Pode ser que você esteja atendendo a uma agenda dessa igreja. Na dificuldade de nos reunirmos presencialmente, passamos a ter esse momento de compartilhamento através das chamadas lives. E uma resposta possível, então, a essa pergunta é: eu estou aqui para cumprir a agenda da igreja, é uma agenda da igreja. Não é uma resposta errada, não é uma resposta ruim, ela é válida. Mas essa resposta é capaz de te fazer atento nos próximos minutos? Estar aqui por causa da agenda da igreja vai te ajudar quando vierem as respostas a todas as outras perguntas que eu fiz? Se você está vivendo o ano de 2020 no Brasil e no mundo, se você não chegou de uma máquina do tempo ou de uma espaçonave, se você não desembarcou por aqui agora em 2020, muito provavelmente tuas respostas são muito parecidas com as minhas respostas. Alguns de nós vão estar muito mal, outros muito bem dentro do cenário dos nossos dias. Alguns vão estar passando por lutas e desafios bem maiores do que os outros, e assim vão ter respostas mais difíceis, mais duras a essas questões. Isso quer dizer que nós nunca podemos generalizar as coisas a partir de nós mesmos. Mas se nós compartilhamos uma humanidade, se essa humanidade nos faz parecidos, pode ser que na média todos nós estejamos enfrentando um dos períodos mais complexos das nossas histórias. Muitas informações, muitas dúvidas, muitos caminhos possíveis para as nossas vidas. Assim, com tudo isso que está diante de nós, com tudo isso que está diante de você, pode ser que possamos compartilhar uma questão que surge no meio de tudo que estamos vivendo. Uma questão que é simples de formular, mas complexa de responder, que é a seguinte: qual é o caminho? Em meio a tantas informações, tantas dúvidas, qual é o caminho? Qual é o caminho para ter melhores respostas às perguntas que nós fizemos no início da nossa meditação? A resposta para essa pergunta específica é simples. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a resposta principal. Tê-lo como amigo, como companheiro, como Senhor e Salvador de nossas vidas é a resposta mais importante a qualquer pergunta que possamos ter nos dias de hoje. Mas a complexidade aparece quando eu e você nos vemos diante das situações do dia a dia. Tendo Jesus como amigo e como caminho, como único caminho, como eu vivo isso experimentando essa realidade, por exemplo, no dia em que eu preciso levar minha filha ou meu filho ao hospital com sintomas da Covid. Tendo Jesus como Senhor, como administro minhas emoções diante de uma resposta dura, de uma palavra maldosa, muitas vezes vinda de pessoas que são muito queridas? Tentando andar com Jesus ao meu lado, como eu vivo bem dias onde meu cônjuge não me trata bem, quando mais uma vez acordos que foram feitos são quebrados?
apertando as mãos de Jesus na caminhada, como entender quando o emprego se vai no meio da pandemia. Para aqueles que, como eu, procuram entender a nossa sociedade e o momento que nós vivemos, tendo Jesus como suporte e direcionador, como administrar a realidade de que outros que o têm como Senhor e Salvador parecem estar em caminhos tão diferentes? Há, afinal, um caminho único? Deixa eu aquietar teu coração. Deixa eu dizer que sim, que há um caminho único. Um caminho que nós começamos a aprender na semana passada. Se você não esteve conosco, semana passada ouvimos a voz de Paulo nos dizer que sim, há um caminho único, e não apenas único, mas principalmente um caminho sobremodo excelente. É o caminho, o estilo de vida do amor. É o caminho, o estilo de vida do amor, conforme Paulo deixou registrado aqui na primeira carta aos Coríntios, texto esse que está aparecendo aí no seu monitor, na sua TV, no seu computador. 1 Coríntios 12, a partir do finalzinho do capítulo 12, a parte B do verso 31 até o verso 13 do capítulo 13, que diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aleluia. Eis diante de nós o único caminho, caminho sobremodo excelente, a tradução do caminho que é Jesus. E nós vamos passar as próximas semanas meditando nesse caminho. Você quer entender como aplicar no dia a dia e andar com Jesus como o único caminho, verdade e vida? Quer aprender a viver na prática, nas atividades normais da tua vida, esse andar com Ele? Quer conseguir passar pelos dias maus e bons, pelos altos e baixos da saúde, do casamento, das finanças, das relações pessoais? Ouça o que Jesus nos ensinou. João capítulo 13, a partir do verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Há tanta coisa para dizer sobre isso, tanta verdade, tanta coisa. Vamos caminhar juntos aqui. Não quero e não precisamos tratar esse caminho tão importante com pressa. Assim, ainda que eu mude um pouco a ordem de como Paulo apresentou a sua descrição
apenas de uma forma didática para mim, eu quero começar pela definição de Paulo sobre o que é amor. E especificamente essa noite, sobre duas pequenas palavras que Paulo coloca no verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor é paciente, é benigno. E a primeira coisa a destacar é que as palavras usadas por Paulo no original não são substantivos ou adjetivos. Paulo não está dando qualidades do amor, apesar de o texto no português assim parecer. Por mais estranho que possa nos parecer, a nós que falamos português, quando Paulo diz que o amor é paciente e benigno, ele não está dando adjetivos, qualidades do amor. O que Paulo usa aqui são verbos no original. Sei que vai parecer estranho, mas é como se Paulo estivesse dizendo que amar é pacientar e que amar é bondosear. Amar é pacientar e bondosear. O corretor está aqui mostrando que essas expressões não existem em português, é verdade, mas foi a melhor forma que encontrei de explicar. Assim, não se trata de uma emoção em primeiro lugar, mas sim de uma ação. Amar, como tudo aquilo que Paulo vai dizer sobre isso, é uma ação. Cada palavra usada por Paulo aí nesse verso 4, 5 em diante, é um verbo. Mesmo então que ainda não tenhamos nem começado a definir as expressões, a primeira coisa que eu preciso aprender, que nós precisamos aprender sobre esse único caminho, sobre modo excelente, sobre esse estilo de vida que Paulo está apontando para nós, é que se trata de coisas que faço e não de coisas que eu sinto em primeiro lugar. Um comentarista chega a dizer que o amor é uma questão de comportamento e não de sentimento. Todos nós temos algum entendimento do que seja amar. E quase sempre nós nos questionamos: como eu vou conseguir sentir amor por essa pessoa que tem sido tão difícil? Como eu vou sentir amor por alguém que constantemente me ataca, que não me dá atenção, que não cumpre os acordos que fazemos? Pois Paulo está dizendo para mim e para você que se trata muito mais de uma ação do que uma emoção. Se trata de fazer, de agir, de caminhar, de ir e de continuar. É uma decisão constante. Você não acorda todo dia com vontade de trabalhar e estudar. Você não se sente animada ou estimulado todas as manhãs. Não é todo dia que acordamos pensando: oba, hoje eu tenho que sair da minha casa, deixar minha família, pegar 1, 2 conduções, passar 9 horas fora de casa, retornando novamente à noite. Mas todo dia eu e você fazemos isso, mesmo sem sentir, porque sabemos que precisamos. Da mesma forma, nós não acordamos todos os dias pensando: oba, hoje eu vou pacientar e bondosear com aquela pessoa que é bastante difícil. Nós não acordamos pensando isso. Mas mesmo assim, o chamado de Jesus, destrinchado aqui por Paulo, é para que façamos isso, ainda que a gente não sinta essa realidade, ainda que nós não tenhamos disposição para sentir. Eu sei que você não sente amor por todos, e eu não sinto. Essa é a verdade nua e crua para mim, para você, para todos nós. Mas o Senhor nos chama a agir com amor. Agir. Hoje, amanhã, de novo, de novo, de novo. Esse é o caminho excelente para vivermos os nossos dias de mão dadas com Jesus, na prática. Pacientar e bondosear com todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas então, o que é essa paciência que Paulo usa como verbo em suas palavras? A palavra no original é uma junção de duas outras palavras. É uma palavra que no original é macrotímeo. A junção da palavra macro e tímeo. A palavra macro, ela tem um sentido de, quando a gente está falando de um lugar distante, um lugar remoto, um lugar que é longe. Quando a gente está falando de tempo, tem o sentido de longo ou demorado. Já a palavra timos, ela tem o significado de paixão, raiva ou fúria. Uma ira que ferve de forma imediata e logo se acalma de vez. Então nós podemos definir o verbo pacientar da seguinte forma: levar para longe, macro,
a raiva, thumos. Ou então, demorar, macros, a se irar, thumos. É por isso que em vários locais onde essa palavra aparece, na Bíblia, ela é traduzida como tardio em irar-se. Nesse sentido, o verbo se torna o controlador do sentimento. O verbo se torna o atenuador do sentimento. É a ação de não dar vazão ao que se sente. É a ação de não ser rápido em dar vazão à raiva. É a ação de manter distante a ira. Esse é o significado desse verbo que Paulo usa aí. Guarda isso. E quanto à benignidade, ou como traduzido em outras versões, a bondade. O termo no original tem o sentido de agir com utilidade, com virtude e com bondade. Puxa, é ser manejável e fácil de se levar, não no sentido de passividade, mas sim no sentido de sempre responder com brandura. Ou seja, é ser gentil e agradável em oposição a ser difícil, duro, rígido ou amargo. É ser gentil e agradável em oposição a ser difícil, duro, rígido e amargo. Veja que coisa interessante então que Paulo começa a nos ensinar apenas com essas duas palavras iniciais ainda, descrevendo qual é o caminho sobremodo excelente. Há uma passividade e uma atividade. Eu seguro ou refreio a reação inicial de fúria e dou vazão a uma ação de ser gentil e agradável. Eu seguro a dureza que muitas vezes nasce em meu coração e entrego em oposição a isso gentileza. Ah, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus para nós. Todas as gerações bebem dessa fonte inesgotável de ensino para que tenhamos a experiência real do que é ser humano. A palavra nos revela o que é verdadeiramente ser humano. Há um autor que chega a dizer que o amor é o estilo de vida que revela o que é verdadeira humanidade renovada. O amor é o estilo de vida que revela o que é a verdadeira humanidade renovada. Aleluia! Quão importante é essa palavra, então, para nós, quão importante ela é todos os dias, épocas, mas mais do que nunca, agora. Vivemos dias de muita divisão na sociedade, fazemos parte dessa sociedade, não podemos fugir nem nos esquivar de sofrermos e vivermos as mesmas lutas. Em uma sociedade plural é natural que haja separações, divisões, pensamentos diversos vão gerar valores diversos. Mas na igreja esse fenômeno se torna mais singular. Não temos diversos pensamentos, não temos diversos valores, temos os mesmos valores. Talvez não consigamos entender completamente o outro porque já reagimos achando que não temos os mesmos valores, mas nós temos os mesmos valores. Assim, o amor que pacienta e bondoseia deve ser o estilo de vida daqueles que antes de reagir, ouvem. Precisamos ouvir para entender, ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Precisamos tentar entender qual o caminho que foi trilhado para que a ação contra nós fosse executada. Talvez não seja maldade por maldade, ainda que sejamos maus diante de Deus todos. Talvez haja uma história formativa, diversos exemplos, diversos tombos para trás da vida da pessoa e por trás das palavras duras e das ações erradas. E se mesmo ouvindo, percebermos que nós estamos com razão, mesmo assim, esse amor que pacienta e bondoseia nos leva a entregar bondade e gentileza, e não dureza e aspereza. Na igreja isso ainda é mais necessário ainda hoje. Se temos os mesmos valores, todos estamos agindo com o entendimento de que estamos querendo ver o reino de Deus entre nós. Então, ouça o outro. Ouça de verdade. E mesmo pensando que está com razão, o outro também pensa que está com razão. Mas então, mesmo pensando que você está com razão, entregue bondade e gentileza, e não dureza e aspereza. A mesma coisa vale para as relações pessoais. Por exemplo, nos casamentos. É muito provável que os valores sejam os mesmos dentro de um casamento. Nem sempre é verdade isso que eu acabei de falar. Há muito casamento que nem deveria existir, mas partindo do princípio que são os mesmos valores,
Os casamentos devem ser experimentados dessa forma. Estamos os dois querendo as mesmas coisas na maioria das situações. Os caminhos é que podem ser diferentes. São duas culturas familiares que entram em conflito muitas vezes, formas diferentes de agir diante das mesmas situações. Pare e ouça. Pacienteie por um instante. Refreie a língua e a ira. Ouça. E independente do juízo que fizer, bondoseie. Seja gentil, seja tratável. Você não precisa ser duro para discordar, você não precisa ser duro para responder de uma forma diversa daquilo que o outro está falando ou pensando. Ah, meu irmão, minha irmã, veja quanto ensinamento prático a palavra de Deus tem para nós sobre essa realidade. Por exemplo, num livro que é o livro de sabedoria por excelência na Bíblia, o livro de Provérbios, vamos ver aqui alguns textos sobre essa realidade da consequência de viver dessa forma nesse livro de sabedoria. Veja aí, Provérbios 14, verso 29. Quem é tardio em irar-se, quem pacienteia, é grande entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, aquele que pacienteia, apazigua a luta. Olha como precisamos disso. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo que pacienteia do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Gente querida, olha que afirmação poderosa. Provérbios 17, 27. Refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é o de espírito sereno, é o que pacienteia. Olha, o homem que tem entendimento revela isso pela serenidade do espírito. E finalmente, Provérbios 25, 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Pacientar persuade o governante, aquele que tem autoridade, e a língua branda quebranta os ossos. Quebranta os ossos, li certo? Quebranta os ossos, isso. Pastor Tim Keller, por exemplo, falando de nossos dias, esse que nós vivemos é um pastor atual, pastor que tem falado muito a essa geração, pensando sobre como alcançar a cultura ocidental novamente nos nossos dias. Ele tem um livrozinho onde ele vai falar sobre a dificuldade que nós enfrentamos hoje e da importância da civilidade. Veja o que ele diz, preste atenção. A civilidade envolve paciência. Olha que interessante. Paciência exige dedicar o tempo necessário para ouvir com empatia que busca o entendimento. Paciência exige identificar duas coisas. Primeiro, as diferentes experiências que nos dividem. Segundo, as experiências e compromissos que temos em comum e que nos unem. Finalmente, paciência exige enraizá-la na esperança cristã, evitando utopismo liberal e nostalgia conservadora para o passado. Eu não sei como estão os teus dias. Pelo menos não de forma plena. Como eu disse antes, nossa humanidade compartilhada me dá pista das tuas emoções e a partir das minhas, mas não de forma completa. Ainda assim, me permita repetir uma coisa. O caminho é Jesus. E dependente da tua situação, eu posso afirmar, seja ela qual for, ele é o caminho, único caminho para te conduzir. E esse caminho, que Paulo vai chamar de sobremodo excelente, que é Jesus, o caminho do amor, é um caminho da ação, que começa com paciência e bondade, que para, ouve, refreia a língua, e mesmo querendo reagir de forma mais dura, reage com gentileza, com bondade, com docilidade. Quanta dor eu e você evitaríamos se conseguíssemos viver isso de forma mais plena. Não é à toa que Salomão afirmou que o paciente é melhor do que o valente. Você veja os valores da Bíblia comparados com os valores do mundo. O paciente é melhor do que o valente. Os pacientes é que deveriam ser os nossos heróis, e não os valentes, pelo menos não em primeiro lugar, de acordo com a sabedoria bíblica, de acordo com
o caminho do amor, os pacientes são os nossos heróis e não os valentes. Finalizando então, onde eu encontro esse herói por excelência? Onde eu encontro esse exemplo por excelência? Não poderia ser em outro lugar. Veja o que diz o Salmo 86, no verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade, compassivo e paciente. Deus. Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, no capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas que ele vinha descrevendo. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Agora veja o verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E finalmente, João, na sua primeira carta, no verso 8 do capítulo 4, aquele que não ama não conhece a Deus, porque pois Deus é amor. Eis aí o nosso herói. Eis aí o nosso exemplo, o próprio Senhor. Em dias de tanta dificuldade, de tanta luta, talvez os dias mais difíceis da história moderna da humanidade, tenha esse herói em primeiro lugar. Aquele que não mediu esforços para te encontrar, que não poupou seu próprio filho para que eu e você tivéssemos paz real e paz eterna. Que o Senhor mesmo, meu irmão, minha irmã, seja o seu maior exemplo, o seu maior herói. Que ele seja o teu alvo. Que ser mais parecido com ele, cada vez mais parecido com ele, seja teu maior alvo. Porque certamente, creia nisso, certamente ele vai te levar a pastos verdejantes, mesmo quando tudo ao redor pareça não, mesmo quando tudo ao redor seja deserto seco. Ele vai te levar a uma experiência de vida real, aquela vida que ele pensou te criar, aquela vida que ele preparou com todo cuidado e carinho, criando todas as coisas e te colocando no centro dessa criação para viver, refletindo o seu caráter. Essa é a vida real que você e eu precisamos experimentar, porque é a única vida verdadeira. Então, hoje mesmo, experimente essa vida a partir de Jesus. Ele, que é o caminho, que é amor e que aponta para o amor, o caminho sobremodo excelente que Paulo começou a nos descrever hoje. Ao ouvir algo de ruim, ou receber uma ação ou reação dura, não reaja com pressa. Pacienteie um pouco, ouça com calma, perceba as nuances da vida de quem falou, agiu, respire. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes se necessário. E mesmo que você não encontre motivação por trás das palavras, mesmo que a reflexão, a empatia olhem para a vida da pessoa e não encontrem motivo nenhum para as ações e palavras mais duras, ainda assim, tenha como alvo o maior herói da história. Seja bom, seja gentil, responda com bondade. Veja o que Jesus nos ensinou aqui. Já vou finalizando. Responda com bondade, seja parecido com ele. João capítulo 13, dos versos 13 ao verso 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo mais à frente vai nos ensinar: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus.
em aroma suave. Lá na carta aos Filipenses, ele vai dizer que nós temos que tê-lo como exemplo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí, 1 João capítulo 2, dos versos 3 em diante. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então João começa uma outra sessão dizendo, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quanta coisa maravilhosa o Senhor tem para nós nesse caminho sobremodo excelente. Quanta coisa maravilhosa eu e você podemos experimentar de forma mais plena na nossa vida se nós tentarmos, pelo menos tentarmos, viver essa realidade daquilo que Paulo nos ensina, começando hoje com duas palavras, paciência e bondade. No neologismo pessoal aqui, pacientar e bondosear. Uma ação constante de refrear a ira e de responder de maneira gentil, de responder com brandura, de responder com bondade. Eu não sei o que você tem passado no seu dia, mas eu sei de uma coisa. Se você aceitar esse desafio, primeiro de andar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, mas na prática experimentar esse andar amando como Ele amou e nos chamou a viver da mesma forma. Então, se você aceitar amar, ainda que isso gere dificuldades humanas, ainda que isso gere dificuldades pessoais, porque somos humanos e falhos, ainda que você possa sofrer, ainda assim Paulo nos chama dizendo que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Esse é o caminho verdadeiro, é o caminho que vai marcar com X a minha vida e a sua, dizendo, eis aí um discípulo de Jesus, eis aí um discípulo daquele que se deu por amor, que morreu por amor. Você quer vir comigo nesse caminho? Quer viver esse desafio de pacientar e bondosear? De controlar e responder controladamente? De ouvir com empatia? De entender o outro? De procurar verdadeiramente entender o outro? E responder com empatia, com amor, com bondade, com gentileza? Se tornando uma pessoa fácil de conviver, fácil de estar junto, na verdade uma pessoa em que se deseja estar juntos. Isso não é simples, isso não é fácil, isso não vem naturalmente. Paulo está falando de um dom, mas também está falando de alguma coisa que Jesus nos convidou a vivermos, o dom do amor. Então, se Jesus nos convidou a vivermos, é sinal de que Ele derrama esse dom sobre todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Se Ele nos chama a viver dessa forma, Ele nos capacita a viver dessa forma. Nesse sentido, creia, meu irmão, minha irmã, que eu e você, aqueles que
Já respondemos sim ao chamado do Pai em Jesus? Temos esse dom. Só precisamos colocar em ação, só precisamos quebrar as nossas próprias limitações, quebrar o nosso eu no sentido de que eu não vou fazer isso porque eu vou me expor ao outro e ele vai se aproveitar da situação, ele vai se aproveitar de mim. Meu irmão, minha irmã, se Jesus nos chamou a viver dessa forma, ele vai nos guardar e nos proteger desse tipo de situação. Ele vai saber, ele vai nos orientar para sabermos qual o caminho. Ele que é o caminho vai nos orientar para sabermos qual é o caminho. Que eu sei uma coisa, e aqui termino. É um desafio, mas um desafio que aponta para a verdadeira vida humana renovada pelo Espírito Santo. Quer ter paz? Ame. Quer encontrar sentido na vida? Ame. Primeiro a Deus. Acima de todas as coisas, a Deus. E como o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, ensinou ao teu próximo, como a você mesmo. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Quanto desafio, Senhor. Quanta coisa a gente vai pensando enquanto ouve, enquanto medita. Quanta dificuldade, quantas situações, quantas relações, quantos relacionamentos vão se apresentando diante de nós. Mas nós queremos aceitar esse desafio que nos convida para viver não uma vida diversa do que é humanidade, mas pelo contrário, uma vida que realmente nos faz viver a verdadeira humanidade. Vem sobre a tua igreja, a começar de mim, Senhor, da minha casa. Vem sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome do teu Filho nós oramos, Senhor. Visita dando esse discernimento que nós temos o dom do amor, porque o Senhor nos chamou a amar e não nos deixaria incapazes de amar, porque nós por nós mesmos somos incapazes. Mas certamente o Senhor derramou o teu Espírito sobre cada um daqueles que são do Senhor, com esse dom espetacular. Só precisamos sair da frente. Me ajuda a sair da frente, a parar de atrapalhar a ação do teu Espírito. Eu quero sair da frente. Me ajuda a deixar o teu Espírito conduzir a minha vida cada vez mais diretamente e mais profundamente. Começar por esse caminho sobremodo excelente do amor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém, amém e amém.